sejam bem-vindos a mais um Momento Bicaps. Hoje vamos bater um papo sobre a tão famosa vitamina D. E o nosso convidado é o Dr. Tiago José Martins Gonçalves. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Milena? Como vai? Tudo jóia. Bom, primeiramente, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Doutor Tiago, por que nos referimos à vitamina D com essa nomenclatura, né? Já que ela hoje em dia é considerada um hormônio. Explica aí pra gente. Na verdade, isso atualmente, hoje a gente já sabe que ela funciona como, na verdade, um pró-hormônio, Milena. Então, na verdade, ela precisa do organismo para ser ativada e como uma função hormonal. Mas por isso ainda conservamos o nome de vitamina D, embora muitas pessoas já chamem ela de o hormônio D, sabendo dessa capacidade dela de ação em vários tecidos, em vários órgãos, em várias funções, várias doenças que a gente vai estar comentando, mas que não se limita só a uma ação vitamínica, é muito mais amplo. A gente pode então chamar de hormônio D? Pode chamar de Pode. hormônio D sem problemas nenhum, porque quando essa vitamina D está no corpo, ela na ação da célula, ela já se transforma, ela tem uma ação hormonal, ela é um hormônio esteroide, né? Um pró-hormônio esteroide que na célula vira um hormônio. Entendi. E também chamar de vitamina D, não tem problema, qualquer um dos dois está correta. Não tem problema nenhum. A vitamina D, eu acho que vai ser difícil a gente tirar esse nome, né? Então, É por isso que a verdade. gente acaba falando vitamina D, Milena. Tá bom, doutor. Bom, a gente sabe que a principal fonte de vitamina D é o sol. E qual o melhor horário para ter uma maior absorção aí do hormônio D ou vitamina D? Isso é bem polêmico, né, Milena? Porque assim, a gente está entre dois pontos muito complexos, que é o sol, que a vitamina D é a principal fonte, mas não é qualquer sol, né? Isso que eu acho que é bem importante a gente frisar, porque nós às vezes nos deparamos em rede social, a pessoa vai um fim de semana, vai tomar um sol e coloca lá sintetizando vitamina D. Não é bem assim, né? Então não é tão fácil assim. Então, a vitamina D, para ela ser sintetizada, né? Então, ela é sintetizada pelo raio UVB. Então, o raio UVB ele tem que incidir na pele. Então, é numa área extensa da pele. Então, não adianta você, com uma camiseta, mesmo de manga, uma calça, você não vai absorver vitamina D. Então, a principal área ainda é a região do tronco e pernas, né? Então, é uma área grande de exposição. E a gente precisa ter, no mínimo, ali de 15 a 20 minutos de sol, de incidência direta de sol. E aí o problema, Milena, é que esse sol ele depende do ângulo zênite que ele bate na pele. O que é o ângulo zênite? É o raio coincidindo, incidindo na pele. Qual é o ângulo que ele forma? Então, para você ter uma fixação de Caramba! vitamina D, exato, ele não pode incidir nem inclinado a 30 graus, nem ali dobrando, né? Então, mais de 60, 70 graus. Ele precisa coincidir em 90 graus. Então, ele tem que bater na pele 90 graus para ele fixar a vitamina D dentro ali embaixo da pele, na gordurinha que a gente tem embaixo da pele. O grande problema disso é que aquele sol que é o mais complicado, é o sol ali entre as 11 e 1 hora, que é o sol que bate a 90 graus na nossa pele. Então a gente tem uma polêmica aí com o dermatologista, porque é o sol que, infelizmente, ele pode também desencadear lesão pré-cancerígena na pele. Então, essa é a complexidade da síntese de vitamina D. Se a pessoa conseguir tomar esse sol de uma área grande exposta, e aí esse sol, nesse período que a gente fala das 11 a 1 hora, que é o sol mais forte, se ela não tem nenhum problema, não tem nenhum fator de risco para isso, então aí sim a gente consegue fazer essa fixação. E como que é feito isso, né? Então existe uma gordurinha embaixo da pele, todo mundo tem uma gordura embaixo da pele, e aí o sol aquece essa gordura e libera uma molécula de colesterol. Por isso que a gente fala que a vitamina D é um hormônio, porque ela vem do colesterol, ela vem, é hormônio esteroide. E aí esse colesterol, que ele é aquecido por esse sol, ele é liberado no sangue, numa pré-vitamina D, mas ela ainda precisa passar pelo fígado. Quando ela passa pelo fígado, aí sim ela vira o que a gente chama de 25-hidroxivitamina D, que é o exame que a gente faz de sangue. Quando a gente coleta sangue, a gente coleta isso aqui, 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D ali já ativada no fígado.
Interessante. É muito mais complexo do que a gente imaginava, viu, doutor? Muito mais complexo, não é simples, não. É verdade. O que mais atrapalha a absorção da vitamina D? Infelizmente, o que não deixa fixar a vitamina D, além, né, desses períodos, né, o período do solzinho da manhã, que são seriam os mais saudáveis para a gente usufruir do sol, né, Milena? Mas não é o sol legal, dá para pegar a vitamina D, para fixar a vitamina D. Mas o protetor solar, né, o protetor solar, independente do fator, ele bloqueia totalmente esse aquecimento desse colesterol aqui, desse 7 de hidrocolesterol embaixo da pele. Então, você não tem ação, nem o protetor solar, ou uma coisa que as pessoas falam muito, às vezes estão no carro com o vidro fechado, o UVB ele não consegue fixar a vitamina D pelo vidro. Então, não adianta você tomar sol com uma barreira de vidro que você não vai ter o efeito aí dessa formação dessa pré-vitamina D ali na região abaixo da pele. Então, são fatores realmente que limitam aí a gente a falar que realmente essa pessoa não vai conseguir fixar a vitamina D pelo sol. Doutor, eu estou surpresa, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo tá também. Né? Muita informação nova que às vezes a gente acha, vitamina D, né, associar ao sol tá tudo certo, e não é bem assim, né? Exatamente. E outra coisa também que o sol, né, fixando vitamina D, ele precisa ter uma questão crônica. Então não adianta você num fim de semana, como você falou, eu postei hoje, eu tomando solzinho na perna, não tem como, porque assim, você vai fixar naquele momento, mas isso não vai manter seus níveis sanguíneos todo dia. Então você teria que tomar sol, esse sol de uma grande área de exposição, todos os dias. Então, assim, dificilmente hoje, né, Milena, a gente que tem trabalho, corre para cá, fica muito ou em home office, ou dentro do escritório, do consultório, dentro de onde você trabalha, é muito difícil você parar no meio do seu dia para você fixar a vitamina D. Então, a praia do fim de semana, a montanha do fim de semana não vai ajudar você a manter os níveis adequados de vitamina D. Quais os sintomas podem estar relacionados aí com a falta do hormônio D, da vitamina D no nosso organismo? Boa pergunta, Milena. Na verdade, a gente não consegue falar de um ou dois sintomas ou sinais, porque como ela age em vários órgãos e vários sistemas, e principalmente, né, no sistema imunológico, então a gente pode ter desde uma fadiga, que é o que mais os pacientes comentam com a gente, né? Então é a fadiga, a indisposição, realmente acordar de manhã, logo nos primeiros momentos da manhã, então ter aquela sensação de que não quer levantar da cama, que parece que tomou uma surra à noite, que está muito cansado, está com dor muscular. Então, assim, tudo isso é um dos sinais de deficiência de vitamina D. Mas existem vários outros, porque a gente pode até comentar, ela tem ação em vários sistemas, né? Então, mas o que mais chama atenção é isso, é a indisposição, é a fraqueza, às vezes dor muscular, isso acontece bastante. Tem que prestar atenção, né, doutora? A gente tem que ficar sempre atento aos sinais que o nosso corpo dá, né? Com certeza, Milena, a gente tem uma evolução já, né, de estudos científicos mostrando aí a evolução de algumas coisas, e a vitamina D, ela está hoje no ápice da ciência, né, então a gente tem descoberto muitas coisas com ela. Doutor, qual o nível ideal de vitamina D? Sim, o nível ideal hoje, pela recomendação das sociedades, né, tanto internacionais quanto a sociedade brasileira, o nível ideal para pessoas que não têm risco é de 20 nanogramas por ml. Então, aquele nominho que eu te falei, que é o 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D ativada lá no fígado, que é aquela que circula no sangue, essa que a gente dosa, então ela tem que estar acima de 20. Só que para pessoas sem fator de risco, tá? Quem é o fator de risco? Quem tem que estar mais do que 20, né? Então, a gente considera 30 o nível para pessoas que têm risco. Quem são elas? São gestantes, pacientes idosos, pacientes com obesidade, e aí depois eu posso até te explicar por que a obesidade ela diminui a vitamina D, né? Um problema
da própria obesidade, e pacientes com doenças autoimunes. Então, pacientes que têm problemas do sistema imunológico, a gente já sabe que são pacientes de grupo de risco. Mulheres pós-menopausa, por conta da diminuição hormonal, risco de osteoporose, pacientes idosos que caem, têm fraturas, também são pacientes de risco. E hoje já existe um grupo que a gente já está discutindo na sociedade brasileira de jogar esse nível de 30 já para 40, que são principalmente os pacientes que têm sarcopenia, né? Então, sarcopenia é a diminuição de massa muscular do corpo, porque a gente sabe que a gente tem muita ação da vitamina D no músculo, e uma das causas aí de diminuição da massa muscular também é essa deficiência de vitamina D, junto com o próprio envelhecimento, né? Então, a gente cada vez mais sabe que os níveis vão ter que ficar sendo aumentados por conta dessa, manter um nível mais fisiológico no corpo, né, de vitamina D, e aí beneficiando vários sistemas do corpo. Olha só, não sabia dessa relação também, interessante. Bem A bacana. gente sabe que essa vitamina influencia consideravelmente no sistema imunológico, né? E a gente está vivendo ainda, né, doutor, uma pandemia. Quão importante Sim. é a vitamina D ou o hormônio D em caso de contaminação pelo Covid-19? Isso é bem bacana, né, Milena? Eu fui bem envolvido nisso, com o meu estudo, eu fiz um estudo, né, no início da pandemia, em março de 2020, foi o segundo estudo a nível mundial, né, sobre, Olha, porque realmente eu percebi, né, que será que eram só os idosos, será que eram só os pacientes com obesidade que tinham maior risco de agravar a Covid, será que tinha alguma coisa, alguma chavinha? A gente via que tinham pessoas que contraíam rápido a doença e outras que não, que às vezes habitavam o mesmo local e não tinham, né, desenvolvimento da forma grave da COVID. Então, eu fiz esse estudo, foi publicado na Clinical Nutrition, que é uma das revistas mundiais, né, mais famosas, em suporte nutricional e metabolismo, e a gente identificou mesmo que pacientes que tinham, né, a gravidade da COVID, e eu não estou falando assim que a vitamina D cura a COVID, nem trata a COVID, eu estou falando de os pacientes que eram mais graves eram os que tinham menores níveis de vitamina D, né? Então, que a gente fez essa correlação. Não é uma correlação de causa e efeito, né? O que eu quero dizer é uma correlação que existe. Pacientes graves que agravavam a doença, a gente sabe que não são todos que agravam, né? Ainda bem, mas os que eram mais graves tinham níveis mais baixos. E será que se esses pacientes soubessem disso antes e eles tivessem suplementado ou tratado essa deficiência de vitamina D, eles tinham evoluído de forma grave? Né? Então, a gente correlacionou isso e hoje já aparecem vários estudos aí mostrando essa influência, né, da vitamina D no sistema imunológico, porque para a vitamina D ter a sua ação, Milena, ela não entra sozinha na célula e faz sua ação, né? Ela precisa de receptor. E a gente sabe que o sistema imunológico ele é cheio de receptor, chama VDR, é o receptor de vitamina D. Então, a vitamina D chegou ali perto do sistema imunológico, do seu linfócito ou qualquer outra célula imunológica, ela pega a vitamina D e ativa essa célula imunológica, melhorando a função imunológica. Então, a gente sabe disso, né? Então, hoje, a vitamina D tem sido usado para várias doenças autoimunes, né, que são aquelas doenças que o próprio sistema imunológico agride, né, algum órgão, algum sistema. Então, hoje a gente já tem essas evidências também. Né? E aumentou, doutor, a procura no seu consultório por pacientes preocupados com a imunidade? Porque eu acho que nunca se falou tanto em imunidade igual agora, né? Com certeza, né, Milena? Ainda mais porque os tempos modernos, né, eles deixaram algumas coisas umas coisas importantes como alimentação, como qualidade de vida, sono, muito para trás, né? A gente foi evoluindo em algumas coisas e na parte básica, que é o prato de comida ali, cheio de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, a gente acabou trocando por processados, né? Ultraprocessados, a gente não faz uma atividade física, a gente não dorme bem, e aí as pessoas, eu acho que realmente a pandemia deu uma chacoalhada, né? E aí vamos nos cuidar, né? Então, deu um boom agora que está voltando tudo ao normal, de consultas, porque as pessoas realmente elas querem saber como está o sistema imunológico, se elas podem fazer, né, além da alimentação, além da atividade física, além da qualidade de sono, elas têm necessidade de suplementar, então precisa avaliar se elas têm deficiências ou não, mas infelizmente ainda a maioria das pessoas elas têm alguma deficiência. A vitamina D
ela já bate aí 70% a 80% de deficiência em alguns grupos populacionais, né? Então, é uma deficiência, é uma pandemia de deficiência de vitamina D, a gente fala. Sim. E a gente só descobre isso por meio de exame, né, doutor? Isso, a deficiência de vitamina D realmente é só com a coleta desse exame, que é a 25-hidroxivitamina D, que é essa vitamina D que fica circulando aí, ainda sem atividade de vitamina D, né? Porque eu acho que isso é importante até a gente falar, né, Milena? A gente não comentou, mas qual é o papel básico da vitamina D? É melhorar a absorção do cálcio, né? A gente não pode, por exemplo, imagina só se a gente tomasse ali um copo de leite ou alguma fonte de cálcio, você tomasse esse cálcio, ingerisse esse cálcio e todo o cálcio fosse absorvido no seu intestino. O que ia acontecer com a gente? A gente ia se calcificar todo. A gente ia virar o corpo todo calcificado. Então, a vitamina D, ela é ela vai balizar isso, né? Então, ela vai mostrar quando a gente precisa de mais cálcio ou menos e vai puxar a quantidade necessária. Então, a vitamina D, junto com um hormônio na paratireoide que chama PTH, é o hormônio da paratireoide, ela faz esse equilíbrio de cálcio no corpo, né? Então, para evitar que o cálcio seja muito absorvido ou pouco absorvido. Então, quando o organismo percebe que os níveis de cálcio estão baixos, no seu corpo está baixo, o que ele vai fazer? Ele vai ativar esse hormônio PTH e esse PTH vai ativar a vitamina D. E aí a vitamina D vai fazer o quê? Ela vai lá no intestino e abre as portas do cálcio, para o cálcio entrar para o corpo, tá? Para não fazer com que esse cálcio fique entrando a todo momento. Então, é bem interessante isso, porque esse é o papel básico da vitamina D. E aí, às vezes, tem muitas pessoas que fazem o quê? Elas tomam um monte de suplemento de cálcio, 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 cálcio. Tem algum sentido você tomar cálcio se você não tem nível bom de vitamina D? Nenhum. Tá? Então você vai só tá tendo efeito colateral, né? Porque o cálcio pode dar, em excesso, pode dar também efeito colateral, e você não está tendo efeito porque ele não vai entrar, porque os seus níveis de vitamina D estão baixos. Então, um vai depender do outro para você ter uma boa ingestão de cálcio. Como é interessante o nosso corpo, né? Todo o funcionamento, né, doutor? E como é importante também a gente ter acesso a esse tipo de informação, né? Para não ficar, por exemplo, só tomando cálcio e esquecendo do resto. Não é nada isolado, né? É todo um Com certeza. conjunto, né? Trabalhando. Com certeza, isso é importante a gente falar, porque ainda existem muitas pessoas que usam só o cálcio e esquecem que sem a vitamina D, as portinhas, quem abre as portas do cálcio lá no intestino para ele ser absorvido para dentro do corpo e chegar lá no seu osso, é a vitamina D. Então, só o cálcio sozinho, você vai estar ali, vai estar passando direto no seu intestino, sendo eliminado, e você não vai estar tendo absorção. E aí, quando a gente não tem cálcio absorvendo no corpo, o que o corpo faz? Ele tira cálcio da onde? Dos nossos ossos, né? E aí que você vai ter a osteopenia, a osteoporose, porque se você não tem fonte de cálcio a alimentar, porque sua vitamina D está baixa, ele vai lá no seu osso, começa a quebrar, né, degradar o seu osso, deixar ele porosinho, e aí vai pegar esse cálcio para sobreviver. Então, é por isso que as pessoas com deficiência de vitamina D, elas têm mais risco de osteopenia, que é quando reduz, o osso já começa a ficar, né, com uma redução da densidade óssea, e depois eles vão ter uma osteoporose no futuro. Olha só. Doutor, agora há pouco, o senhor comentou sobre estilo de vida, alimentação, né? Essa vida corrida. O que não pode faltar no nosso prato? É isso aí, Helena. Eu acho que assim, a gente tem que pensar sempre no básico, né? Que é o que sempre os nossos avós, nossos pais tinham naquela alimentação. Então, assim, o prato, a gente sempre fala que ele tem que dividir ele em quatro, né? Então, você pega um prato redondo e divide ele em quatro. Então, numa porção dele, num quarto, você tem que colocar um carboidrato ali, tá? O carboidrato é uma fonte energética importante, super importante, né? Sem a glicose, sem o carboidrato mesmo, né? E a gente não consegue sobreviver. A célula precisa gerar energia com carboidrato. Então, um quarto de carboidrato, um outro quarto você vai colocar uma proteína, e aí pode ser uma proteína animal, pode ser uma proteína vegetal, mas tem que ser uma fonte proteica, né? Um ovo, carne, né? O que você quiser de proteína, você vai colocar nesse outro quarto. Num outro quarto você vai colocar legumes, verduras, e aí no outro você pode colocar verduras cruas. Então você vai ir com muita cor, né? Eu acho que legumes, Prato verduras, colorido, né?
É bem colorido. Quanto mais cor, mais diversidade você vai ter de vitaminas, antioxidantes. Então, sempre a gente tem que pensar nisso, né? Então, aí você tem um prato completo, né? Você tem carboidrato, você tem proteína, nesse meio você vai ter lipídio também, e aí você tem vitaminas e minerais. Esse é um prato completo, né? E aí é um grande problema também que a gente já está falando da vitamina D, né, Milena? Que a vitamina D ela tem pouca, né? Na nossa rotina alimentar, são poucas as fontes, né, de vitamina D. A Quais vitamina D, são, por exemplo, doutor, essas então, fontes? a vitamina D geralmente são peixes de águas muito geladas e profundas, que não é uma realidade no Brasil, né? Então, Sim, a gente pode falar, tem o salmão, tem a sardinha, mas, por exemplo, nosso salmão não é desses oceanos, né, profundos, gelados, né, onde o peixe se alimenta de uma alga específica. Então, a gente não tem esse tipo de aqui no Brasil, né? Então, infelizmente, a nossa dieta é muito pobre de vitamina D por conta disso, desse tipo. No passado, eu acho que você não vai lembrar, mas existia um óleo de fígado de bacalhau, que eu era a lembro, única eu lembro. era a única fonte que a gente tinha para a gente repor vitamina D, porque naquela época, né, isso não faz muito tempo, uns 20 anos atrás, a gente não tinha essa variedade que hoje a gente tem, né, de suplemento de vitamina D. Então, a gente tinha que dar ali a emulsão Scott, e aquilo, imagina, era pavoroso, né, você Minha tomar mãe aquele óleo comentava, doutor, que era horrível, horrível. mas Então, assim, tomava. não, eu acho que por isso que a vitamina D ficou um tempo escondida, viu? E É agora é mais verdade. fácil a gente usar ela. Então, eu acho que esse é o prato ideal para a gente se alimentar, né, Milena? Que é onde você tenha tudo. É claro que pode, mesmo você tendo uma boa alimentação, vai depender da sua absorção. Então, por isso que a gente precisa fazer às vezes, alguns ajustes, algumas suplementações, no caso das deficiências e para ajustar o seu metabolismo também. A vitamina D ajuda na saúde das unhas, doutor. Isso é um mito ou é verdade? Eu não vou falar que é um mito totalmente, mas o que mais ajuda na saúde das unhas ainda é a proteína e alguns minerais como o zinco, né? Então, o zinco e a proteína é o que mais fortalece a unha. É claro que a vitamina D ela tem um papel na reptilização, então no crescimento da unha, nessa ação do cálcio, né? Então a gente tem que pensar que também precisa ter cálcio ali, né, nessa unha. Então, para isso, sim. Mas se for para colocar em ordem, né, de frequência, mais proteína, zinco e depois a vitamina D, mas ela está presente no processo, como em quase todos os sistemas. Entendi, doutor. Ó, nossa produção pegou um dado aqui, ó. Pesquisas indicam a eficácia dessa vitamina em tratamentos de esclerose múltipla. Isso já foi comprovado, doutor? A esclerose múltipla, para quem não sabe, né, eu acho que é bom até a gente falar, né, Milena? A esclerose múltipla é uma doença neurológica progressiva, onde o nosso sistema imunológico, nossas células imunológicas, elas vão atacar o sistema nervoso central, principalmente o central, né? Então, ela vai lá na bainha de mielina, que é um encapamento ali do sistema nervoso, e vai atacar, né? As células vão fazer ali tentar desmielinizar. A gente fala que é uma doença desmielinizante. Eles tiram essa capinha aí do sistema nervoso. Principalmente pega cérebro, tronco cerebral, medula e a parte do nervo óptico. Né? Então, geralmente é uma doença ela é progressiva, então a pessoa geralmente começa com formigamentos, parestesias, né? Então começa a mão ficar um pouco dormente, os pés, às vezes problemas oculares, perder né, a visão turva, tonturas. Então é uma doença realmente autoimune e a gente agora já descobriu que essa região que é acometida, ela tem muito receptor VDR, que eu te falei, que é o receptor da vitamina D, é o Vitamin D Receptor. Então, esse VDR é onde a vitamina D vai lá, é como se fosse uma fechadura. A vitamina D é a chavinha, ele vai lá e abre e ele tem sua ação. E a gente sabe que a vitamina D dentro de uma célula, ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele fator externo que está atacando a célula e vai desinflamar a célula. Então, já existem vários estudos, várias pesquisas, né, mostrando que pacientes com doença, né, como a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, eles têm um benefício de ter níveis de vitamina D
um pouco mais elevados, né? Então, ali em torno de 30, 40, a gente ainda não sabe a dose ideal de vitamina D, né? A gente sabe que a gente tem que manter o nível, mas aí é por isso que precisa de um profissional aí te acompanhando nesses casos, porque são casos específicos, e claro que não é também só a vitamina D que vai tratar, existe o tratamento da doença, e aí ela entra como adjuvante do tratamento, mas muitos estudos na esclerose múltipla. Doutor Tiago, é verdade que a vitamina D está relacionada ao emagrecimento? Explica um pouquinho para a gente. Vamos explicar direitinho, né, Milena? Não é que ela emagrece, né? Mas ela tem um efeito metabólico muito importante, né? Então, o que a gente vê? Eu tinha comentado no começo da nossa conversa da obesidade, né? Dos pacientes com obesidade. O que acontece? A obesidade é um aumento de estoque de gordura no corpo. E lembra que eu falei que a vitamina D, o que ela é? Ela é uma gordura, tá? Ela vem de um colesterol. E aí, o que acontece com um paciente que tem muita gordurinha no corpo? O que ele faz com a vitamina D? Ele é como se fosse uma esponja. Ele tira toda a sua vitamina D do seu sangue e puxa para dentro da gordura. Então, os pacientes que têm quanto mais gordura no corpo, menos vitamina D eles têm. E aí a Olha imunidade só. cai mais, eles têm mais inflamação, esses pacientes com obesidade também, a gente sabe que essas gordurinhas, elas não são só gorduras, elas inflamam, elas liberam uma série de, a gente chama de citocinas inflamatórias, então um monte de inflamação tem ali, né? Então existe uma inflamação. E aí a vitamina D, ela fica sequestrada. Por isso que os pacientes com obesidade, Milena, eles precisam de níveis mais altos de vitamina D, como os idosos precisam, né? Por conta disso, por causa dessa esponja que acontece por conta da vitamina D ser ser lipossolúvel. Então, ela entra lá na gordura e fica presa lá dentro da gordura. Então, por isso. E aí, quando a pessoa começa a emagrecer, perder peso, é importante a gente ir suplementando a vitamina D, porque senão ele vai ser cada vez pior, cada vez mais ele vai engordando e cada vez mais ele vai tendo deficiência de vitamina D. Então, quando a pessoa começa a emagrecer, perder peso, a gente sempre tem que ficar ajustando o nível de vitamina D para que o metabolismo dele se controle e comece a funcionar normalmente. Interessante, doutor. O senhor falou no começo do bate-papo também sobre a vitamina D na gestação, né? Qual a importância dela? Eu tenho certeza que tem muitas gravidinhas aqui nos assistindo também. Com certeza. A gestação, Milena, é um estado muito interessante, porque a mãe, tudo que a mãe ingere vai interferir ali no desenvolvimento fetal, né? E o que acontece? Eu tinha comentado com você que a principal função da vitamina D é o quê? É o cálcio, né? É absorver cálcio e esse cálcio fortalecer os ossos, a nossa saúde óssea. E o que a gente precisa fazer para um feto ali que está em desenvolvimento, né? A gente precisa ossificar esses ossinhos dele, né? Então, a importância é que se a mãe ela não tem um nível adequado de vitamina D, ela tem uma hipovitaminose D, quer dizer, uma vitamina D baixa, e para a gestante a gente considera aquele valor 30, lembra que eu falei que é um pouquinho mais alto, como no idoso, como na obesidade, o que vai acontecer? O corpo dela, lembra que eu falei, vitamina D baixa, ela pode tomar cálcio, 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 não abre a portinha do cálcio, o cálcio passa direto e não entra para o corpo. Aí o que ele vai fazer? O corpo da mãe, ele vai liberar aquele hormônio PTH e vai puxar cálcio da onde? Do osso de quem? Dela, mas também do bebê, porque esse hormônio passa também para o bebê. Então imagina só ali um fetinho que está se desenvolvendo, que não tem ainda um osso fortalecido, e aí, além disso, pela deficiência de vitamina D da mãe, o corpo da mãe, na vez de tirar só o cálcio do osso da mãe, né, para suplementar, para melhorar o cálcio, ela vai tirar do bebê também. Então, essa é a grande importância da vitamina D. Talvez, junto com os idosos, eu acredito que sejam as pessoas que realmente não podem deixar de ter vitamina D. É o gestante e realmente os idosos. Interessante, doutor. E os pais precisam estar atentos à dosagem de vitamina D nas crianças também? Aqui em casa eu tenho dois. Eu tenho um de Dois 13, que não é também mais tem. criança, né? Adolescente, e um de 7. Tem que suplementar também, né? Na verdade, se preocupar com os níveis de vitamina D, eu não indico muito, porque
porque a criança não gosta de coletar sangue, né, Milena? E também, realmente, se for coletar sangue por um outro motivo, você vai coletar a vitamina D. Mas é suplementação mesmo. É difícil também hoje as crianças tomarem esse sol do meio-dia, todos os dias. É muito, muito difícil, né? Alimentação também, com esses tipos de alimentos que eu te falei, aqui no Brasil é quase impossível, e para criança é muito fácil, né? Hoje a gente tem suplementos de crianças aí diversos, né? Então, facilmente eles tomam lá a sua gotinha, ou sua pastilha, o seu comprimidinho, então é bem tranquilo mesmo. É uma dose, claro que é uma dose muito menor do que a gente dá para o adulto, né? Mas para a criança eu falo, já nasceu, já tem que tomar ali as gotinhas até conseguir engolir o comprimido. Doutor Tiago, como a vitamina D age na prevenção do diabetes? Isso. E o que que acontece, Milena? Como a gente tinha comentado já nos nossos outros papos, a vitamina D tem um efeito anti-inflamatório celular, né? Ela bloqueia muito o estresse oxidativo. E a gente sabe que alguns pacientes, né, desenvolvem diabetes, principalmente por conta de síndrome metabólica, de doença cardiovascular, de obesidade. Então, na verdade, quando você mantém os níveis de vitamina D normais, né? Eu não tô falando de níveis normais mesmo, que a gente tire o paciente das deficiências. Então, o estresse oxidativo celular, a secreção de insulina melhora. Então, esses pacientes que podem vir a desenvolver um diabetes tipo 2, né? Relacionado aí todos esses fatores conhecidos, eles diminuem muito. Então, a gente consegue, através disso aí, tá? Ou postergando, ou mesmo o paciente não ter o diabetes tipo 2, claro, junto com todas as outras ações, que é atividade física, né? Então, controle da alimentação, todo o conjunto, mas com certeza, quando a gente melhora a vitamina D, a gente consegue aí dar um desfecho muito melhor para o nosso paciente. Doutor, existe alguma relação entre vitamina D e a depressão? Sim, Helena, tanto na psiquiatria como na neurologia, a gente já sabe que existe muito receptor da vitamina D, aquele VDR que a gente chama, que é o Vitamin D Receptor, ele tem muito no sistema nervoso, né? Então, a vitamina D, encostando nesse receptor, né? Então, além da função dela lá que a gente já comentou, que é a melhora né, da calcificação óssea, ela tem também esse mecanismo de ação neurológico muito importante. A gente já tinha comentado sobre a esclerose múltipla, mas na depressão hoje a gente sabe que ele atua em vias, né, já conhecidas para pacientes que têm depressão, né, onde até alguns medicamentos antidepressivos atuam, então melhorando ou diminuindo ali o cálcio dentro das células, os fatores inflamatórios. Então, sim, existem pesquisas bem avançadas já sobre o uso da vitamina D em síndromes depressivas. Interessante. E um outro estudo importantíssimo, né, doutor, está relacionado à vitamina D e à prevenção do câncer. Explica isso para a gente. É isso mesmo, Milena. Isso já tem uma evolução muito, muito maior, né? Então, nas doenças oncológicas, em alguns tipos de câncer, já existem muita progressão de a gente conhecer aonde a vitamina D pode nos auxiliar, principalmente câncer de mama, tá? Câncer de próstata, alguns tipos de câncer de células imunológicas, como linfomas, a gente já tem muita conhecimento, e agora, mais recentemente, o câncer de cólon, né, o câncer intestinal. A gente sabe que existe uma relação de aquela célula oncológica, quando ela vai começar a crescer ali, ela vai replicando e o tumor vai aumentando, a gente sabe que a vitamina D, ela consegue interromper esse ciclo de Olha que multiplicação importante. celular. Então, no câncer de mama, por exemplo, a hipovitaminose D, quer dizer, a vitamina D baixa, está relacionada até com mortalidade. As pessoas com câncer de mama que têm vitamina D, elas vão a óbito muito mais, né, com risco muito maior do que aquelas que têm vitamina D normal. Então, para esses tipos de pacientes, pacientes oncológicos, a gente orienta sim vitamina D em níveis adequados para esses pacientes, eles são em grupos de risco, mas principalmente com evidências em câncer de mama, próstata, câncer de sistema imunológico, como linfomas, e o câncer de cólon. Que importante essa informação, doutor. Né? Muito, Muita gente, eu tenho certeza que não sabe, não sabia, né? muita coisa. São pesquisas
que estão acontecendo, mas hoje a gente já tem muito embasamento científico para falar que nesses tipos de tumores a gente consegue ajudar. É um tratamento adjuvante, a gente em nenhum momento pode falar que só a vitamina D vai curar ou vai eliminar, mas para aquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia ou uma quimioterapia ou uma radioterapia, com certeza ela vai auxiliar em todos esses processos aí, diminuindo a replicação, né, dessa célula oncológica e aí, com certeza, fazendo com que os outros tratamentos consigam ter uma ação muito mais eficaz. Doutor, a vitamina D ou o hormônio D tem alguma contraindicação? Em geral, não, Milena, mas existem alguns grupos de pacientes que eles podem ir para a dose tóxica de vitamina D. Qual é a dose tóxica? A gente sempre falou, a gente estava falando das doses de deficiência, 20, 30, né? Até alguns pacientes chegar na dose no 40, mas acima de 100 é uma dose tóxica, né? Então, por que é ruim chegar acima de 100? Porque vitamina D acima de 100, imagina só que essa quantidade muito grande de vitamina D no nosso corpo, o que ela vai fazer com aqueles canais de cálcio que tem no intestino? Ela vai deixar todos abertos. E aí o que vai acontecer? Vai começar a entrar muito cálcio no nosso corpo e começa a nos calcificar. Então vai lá no rim, calcifica o rim, você tem uma insuficiência renal, tá? Uma disfunção renal, Olha o ele vai lá. perigo. Então, por isso, sempre tem que estar de olho nisso, né? Tomar doses corretas, ter um acompanhamento de um profissional, ou se não, pode calcificar vasos arteriais, e aí você fica com as artérias calcificadas, tá? Então, não é tão simples assim. Claro que isso, você tomando doses que a gente recomenda em suplementos, isso não vai acontecer. Mas, às vezes, pessoas que pela internet, buscam suplementos e acabam tomando por conta, isso é bem arriscado, porque eles podem ultrapassar a dose tóxica. Então, sempre tomar cuidado, pessoas que tomam suplementos de vitamina D, eles precisam fazer uma coleta, no mínimo anual, né, da 25-hidroxivitamina D, para saber qual é o nível que você está, e além disso, alguns pacientes com doenças renais, alguns pacientes específicos, ou que têm alguns outros tipos de doenças hepáticas, né, mais graves, eles precisam ter mais cautela, mas geralmente esses pacientes já têm um acompanhamento médico, têm um acompanhamento nutricional e eles já são orientados ao tipo correto da vitamina D que eles vão ingerir. Doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que foi assim, muito legal. Eu tenho certeza que todo mundo adorou, todo mundo ficou muito surpreso e todo mundo aprendeu muito, né? E qual é o primeiro passo para quem está nos assistindo iniciar uma suplementação, né? Já que a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio. Com certeza, Milena. O primeiro passo para quem está interessado numa suplementação é você procurar um profissional, fazer um check-up, ver se você, como está a sua saúde em todos os pilares, pilar físico, pilar mental, pilar nutricional, pilar orgânico, né? Então, a gente equilibrar todo esse corpo e a partir de então aí você começa a suplementar a vitamina D quando você tem essa necessidade, né? Então, deixando em níveis adequados, onde você vai garantir que essa vitamina D vai melhorar a sua saúde óssea. A gente falou da saúde muscular, né? Então, massa muscular, ela vai garantir o aumento da massa muscular também, ela vai garantir o seu sistema neurológico, o seu nervoso central também, né, saudável, como a gente já sabe, prevenir, às vezes, de algumas células pré-oncológicas, pré-cancerígenas que podem estar se desenvolvendo, então controlar esse risco, né, de aparecimento de alguns tipos de câncer, e também para você manter uma boa qualidade de vida, uma boa disposição, e é isso que a gente está precisando, né, Milena, no momento atual e na nossa vida Sim. atual. Ou seja, vitamina D é vida, né, doutor? Vida mesmo, com certeza, é muita vida e muita disposição. Doutor, te agradeço demais e já fica aqui o convite para um próximo bate-papo. Muito obrigada, de verdade, pelas informações. Foi uma aula para gente. Eu que agradeço, viu, Milena? Até a próxima. Até, doutor. Um beijo, obrigada. Obrigado.